Meus queridos amigos, companheiros de Real Espírita, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, nos envolva, nos mantenha em sua paz. Ele era muito pobre, um lavrador. Morava em uma pequenina cidade da Escócia, juntamente com a sua família. Na lavoura, trabalhava para trazer o sustento para a sua família. Certo dia pela manhã, enquanto lavrava a terra, começou a escutar gritos de horror. Ele que conhecia bem a região, como se fosse o seu próprio lar, sabia que ali próximo, onde cultivava o alimento que vendia na cidade para a sua família, existia um pantano muito perigoso. E sem pestanejar, deixando as ferramentas de trabalho, o lavrador correu em direção àquele local pantanoso. E quando lá chegou, pôde deter-se com uma criança que se debatia no lodaçal, sendo engolido pela lama. Em desespero, o lavrador tentava ajudar a criança e conseguiu retirá-la dali. Ao tirar o menino, ele não teve tempo de sequer saber o nome dele, de onde vinha ou para onde ia. Ele desejava saber de quem era aquela criança. Mas o menino saiu a correr, embrenhou-se no meio da mata, sem que ele pudesse saber quem era aquela criança. Voltou ao seu trabalho e no dia seguinte, logo que amanheceu o dia, aquele lavrador teve a sua casa visitada por uma bela carruagem que parava logo à porta. Era um senhor muito bem com seus apóstolos e servidores. Ele chegou mesmo a afirmar em um dos seus discursos, o chamado discurso apostólico, quando seus apóstolos foram convocados a seguir os seus passos: curai os enfermos, limpai os leprosos, devolvei vista aos cegos, curai os paralíticos, devolvei vida àqueles que são tidos como mortos, dai de graça o que de graça recebestes. Allan Kardec, o preclaro codificador da doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai estudar a máxima de Jesus: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, sob orientação do Espírito de verdade, vai nos ensinar que todas as vezes que nós realizamos o bem e aguardamos os aplausos do mundo, nós estamos recebendo a recompensa naquele exato momento. Porque a recompensa do trabalhador de Jesus, conforme certo dia escutamos da boca de um médium que dava a comunicação do Espírito Palminha, dizendo que a alegria do trabalhador é servir, é o dever bem cumprido, a consciência tranquila de poder fazer aquilo que está ao nosso alcance. Porque a proposta do Evangelho de Jesus, um trabalho do bem, dando para que mais tarde nós possamos receber os frutos, mas sem esperar recompensa, é de que façamos o que estiver ao nosso alcance. A nossa consciência, ela nunca nos cobra por aquilo que nós não fizemos sem ter condições de fazê-lo. Ela nos cobrará aquilo que nós tínhamos que fazer, porque tínhamos condições para poder auxiliar. A nossa consciência sempre aponta aquilo que nós devemos fazer perante nós mesmos e aqueles que estão ao nosso entorno. Na nossa estrada evolutiva, as oportunidades vão surgindo, mas muitas vezes nós queremos atender ao dever longínquo e esquecemos de atender
o dever imediato. Quantas vezes nós nos levantamos para ajudar pessoas que são do outro lado do mundo e nos esquecemos de ajudar aqueles que estão ao nosso lado, dentro da nossa casa. Damos uma palavra de carinho, de bom ânimo, para o desconhecido das ruas da nossa cidade, mas esquecemos de dar a palavra de afeto ao nosso familiar, que está acamado dentro do nosso lar, que está necessitado da prova do nosso amor através das nossas atitudes. De nada adianta nós realizarmos o muito sem fazermos o pouco. É por isso que Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, ele nos dizia que só pode ser fiel no muito aquele que já aprendeu a ser fiel no pouco. No nosso dia a dia, porém, quando somos convidados ao trabalho do bem, muitas vezes nós nos portamos agindo e ajudando as pessoas para sermos vistos pela sociedade, para recebermos as condecorações e honrarias do mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade fala daqueles que utilizam-se dos simulacros da modéstia, realizam e deixam uma ponta para serem vistos, para serem reconhecidos. Quando dessa forma nós agimos, nós já estamos procurando as recompensas. O trabalho real, realizado com Jesus, é aquele que se doa plenamente, que não questiona, que não pensa, que não reflete no sentido do que aquela pessoa poderá me trazer mais tarde. Naturalmente, que sabe ajudar da forma correta, porque a caridade, também bem feita, ela necessita passar pelo crivo da razão. Nós temos responsabilidade quando nós cultivamos no outro a ociosidade, quando deixamos que o outro permaneça na ociosidade sem desejar procurar o trabalho, o esforço para poder crescer. Robert Brahe, um grande estudioso e escritor, ele narra uma famosa história que conta que 3 caçadores, certo dia, eles foram para a caça e ficaram hospedados numa pequenina casa no meio da floresta. Eles decidiram que permaneceriam ali durante 3 dias e que em cada dia um deles ficaria na casa para preparar o alimento, enquanto os 2 sairiam para caçar. À hora do almoço, eles viriam, almoçariam juntos e os 3 voltariam para a caça no período da tarde. E assim foi feito. No primeiro dia, o caçador ficou e 2 amigos foram caçar. Quase à hora do almoço, antes que os 2 regressassem, alguém bateu à porta. Quando ele foi atender, era um anão que trazia uma clava na mão. E o anão disse: "Eu tenho fome. O senhor teria alguma coisa para me oferecer?" Ele então disse para o anão: "Ainda estou acabando de fazer o almoço, mas se você quiser entrar, posso te oferecer alguma coisa. Entre, assente-se aqui." O anão assentou-se no banco de madeira, encostou-se na mesa, e então o caçador viu que sobre a mesa havia algumas frutas. E ele disse: "Você não aceitaria uma fruta para comer?" E o anão disse: "É claro que sim. Pode escolher a que você quiser." "Não, não", disse o anão. "Pegue para mim. Por favor, pegue aquela que você quiser me dar." O caçador pegou uma banana, entregou para o anão. Ele começou a comer a banana e, de propósito, jogou a banana no chão. E disse para o caçador: "Você pegaria para mim?" Quando o caçador se abaixou para pegar a banana e entregar novamente ao anão, o anão pegou a clava que estava do seu lado, deu uma paulada na cabeça do caçador e saiu a correr. Foi embora. Era um aventureiro, um anão que queria brincar com o caçador. Ele se foi.
E é claro que o caçador silenciou. Não contaria nada para os outros dois, que chegaram logo depois para o almoço. No segundo dia, ficou o outro caçador. O primeiro e o outro foram caçar. Quase à hora do almoço, bateram a porta. Quando ele foi atender, o segundo caçador era o anão, com uma clava na mão. Eu tenho fome. Será que tem alguma coisa para eu comer? O caçador disse: o almoço ainda não está pronto, mas se você quiser entrar, posso ver o que tenho para te oferecer. Assente-se aqui. O anão assentou-se no banco de madeira e o caçador visualizou um pão e disse: você aceita um pedaço de pão? Oh, é claro que sim. Você pegaria para mim? O caçador pegou o pão, entregou para o anão. Ele começou a comer. Quando o caçador se distraiu, ele jogou o pão no chão e disse: você pegaria para mim? Logo, o caçador solicitou. Ele abaixou-se para pegar o pão e entregar ao anão, e o anão deu uma paulada na cabeça dele e saiu a correr. Fugiu, embrenhando-se na mata. O caçador, quando acordou no chão, ele resolveu silenciar. Nunca contaria para os seus amigos que foi ludibriado por um anão. Quando os dois chegaram da caça, almoçaram juntos, foram caçar à tarde. No outro dia, ficou o terceiro caçador. E os outros dois, que já haviam sido ludibriados por um anão, foram para a caçada. Quase a hora do almoço, alguém bateu a porta. Quando ele foi atender, o terceiro caçador era o anão. E quando ele abriu a porta, o anão disse: tenho fome. Você teria alguma coisa para me dar? Entre, vou ver o que tenho. O anão assentou-se no banco de madeira, e eis que o terceiro caçador lhe disse: veja, aqui sobre a mesa nós temos várias frutas. Você pode escolher a que quer comer. Não, escolha a que você quiser me dar, e pode me entregar que eu vou comer. O caçador olhou para o anão e disse: não, mas você tem a capacidade de escolher qual a fruta você quer comer. Não tem necessidade que eu escolha. Levante-se aí do banco, vem e escolha na fruteira a fruta que você quer comer. O anão achou muito estranho a atitude do caçador. Mas ele levantou-se, escolheu a fruta, a banana, assentou-se novamente no banco, pôs-se a comer. Quando o caçador se distraiu, ele pegou a banana, jogou no chão e disse: olhe, deixei cair a banana. Você poderia pegar para mim no chão? Naquele momento, o caçador olhou para ele e disse: mas por que você não se levanta do seu banco e não pega a banana que caiu no chão? Você não tem problemas de locomoção, você não depende de ninguém, pode perfeitamente pegar a banana e alimentar-se. E o anão pegou a banana que estava no chão, comeu e logo foi embora, antes que os outros dois caçadores pudessem voltar da floresta. Essa história ela demonstra de uma forma bem prática o que a proposta da caridade nos traz às nossas vidas. De nós sabermos auxiliar, porque a proposta da caridade é transformar as nossas esmolas em salários. É nós podermos dar dignidade àquela criatura que está passando pelo sofrimento, sempre dignificando a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso entorno, nunca nos importando com a quantidade. Muitas vezes nós ficamos incomodados com a quantidade daqueles que nós estamos auxiliando. Em torno do nosso movimento espírita, quantas vezes ficamos preocupados com a quantidade de pessoas que são reunidas nas nossas palestras, nos nossos estudos, nas nossas tarefas. Mas o mais importante não é a quantidade, mas a qualidade com que o trabalho é realizado. Porque o importante, conforme nós dissemos, é semear. Se a semente cai no coração de uma única pessoa, já valeu a pena. Já valeu a pena ter realizado aquele trabalho. Porque foi alguém que deixou a semente crescer, florescer e frutificar dentro do seu coração. Nas páginas do Evangelho,
Jesus nos demonstra o valor do trabalho em certa cura realizada por ele. O Mestre chegou à cidade de Jerusalém, a cidade prometida. E no grande templo erguido pelo rei Salomão, o templo onde se reuniam os judeus para as orações, Jesus encontrou-se com um homem que trazia a sua mão mirrada. Era a sua mão direita. E naquele momento em que Jesus vê o homem ali necessitado, é tomado de compaixão dele. Chama-o ao centro do templo, para que todos pudessem visualizá-lo, e lhe disse com voz firme: estende a mão. E na hora que o homem estendeu a sua mão, os dedos que estavam mirrados, eles se esticaram e voltaram à movimentação. Essa é uma cura bem pequena, relatada pelo evangelista Lucas, comentada no livro A Cura Real, pelo benfeitor espírito Fritz Schein, por nosso intermédio, onde ele faz uma análise muito curiosa de que é necessário nós estendermos a nossa mão para que haja movimentação. Hoje, alguém que tem alguma dificuldade na sua movimentação, seja das mãos, seja das pernas, geralmente é recomendada a fisioterapia, a movimentação, para que seja alcançada a cura daquele membro, para que a pessoa possa movimentar-se e possa voltar à movimentação novamente. O estender a mão na voz firme de Jesus é ir ao trabalho. É nós, ao invés de nos fecharmos para dentro de nós mesmos, estendermos a mão em direção a todos aqueles que estão necessitados. E a mão direita, ela tem um significado muito simbólico. Como nós vivemos num mundo de destros, a mão direita é aquela mão que realiza, é a mão que oferece. E a mão esquerda, na simbologia, é a mão que recebe. É a mão que está sendo auxiliada. Daí nós compreendemos o ensinamento de Jesus: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ou seja, ofereça com a mão direita, sem esperar a recompensa com a mão esquerda, sem ficar aguardando a recompensa depois. Porque muitas vezes, na nossa caminhada, nós agimos assim, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Nós ajudamos, e quando nós precisamos, se a pessoa diz não, porque ela não pode ou não quer, nós nos rebelamos. Mas eu te ajudei, tem mais de 10 anos que eu estou te ajudando, agora que eu estou precisando, você vira as costas para mim? Então era uma relação de troca. Nós ainda vivemos essas relações de trocas, de recompensas, onde nós estamos sempre olhando o que o outro pode fazer por nós. Isso se dá de uma maneira, às vezes, dentro da nossa sociedade, até mesmo imperceptível ou inconsciente. Quando, por exemplo, pessoas vão se casar, quantas vezes nós podemos visualizar nos casamentos, entra os padrinhos, mais de 30, para o noivo e para a noiva, pessoas que às vezes nem têm muita relação, mas que são pessoas que são conhecidos dentro da sociedade, que têm muito dinheiro, que podem dar excelentes presentes. E é tão curioso que nos casamentos, quando se faz a lista de presentes, e nós vamos comprar na loja que foi indicada, são coisas que jamais serão usadas. Coisas que ficam guardadas nas prateleiras para enfeitar, que não são coisas usuais no nosso dia a dia. Nós achamos que isso que é valoroso é a nossa visão deturpada, muitas vezes, dos conceitos da vida. Então nós muitas vezes utilizamos esses subterfúgios. E Jesus, reconhecendo isto, ele diz uma famosa parábola, que quando nós formos dar um banquete na nossa casa, convidemos os estropiados, os necessitados,
porque eles não têm condições de nos dar o retorno. Não têm condições de um dia nos convidar também. Porque quando nós vamos fazer a lista de convidados para uma festa nossa, nós ficamos imaginando: fulano de tal não pode participar, tem que vir porque me convidou para a festa dele. Este aqui tem que vir porque ele pode me convidar para a festa dele. Então nós começamos a ter uma relação de trocas. E quantas vezes transferimos isto para Deus? Na nossa visão apequenada da divindade. A visão antropomórfica. Porque nós achamos que Deus é igual a nós. Nós não sabemos ler muitas vezes no Antigo Testamento quando diz que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas não Deus à imagem e semelhança do homem. Então nós achamos que Deus ele se compraz também com barganhas, com trocas. Na antiguidade, os homens faziam as suas oferendas aos deuses para receber recompensas. No princípio, eram frutos da terra, recolhidos das árvores, colocados em cestos no altar, para agradecer a farta colheita. Depois os homens viram que isso não era bom, que Deus não se agradava com os frutos. Era preciso dar os animais, e o corte do sangue era feito para que Deus pudesse se comprazer, dando fartura para a família. Mas a criatura humana avançou mais um pouco e percebeu que isso também não comprazia a Deus, que era necessário fazer um sacrifício maior. Criaturas humanas. No princípio, eram os próprios inimigos que eram pegos nas guerras, eram sacrificados no altar para Deus. Mas Deus também não ficou muito feliz com isso. Tinham que ser os familiares, as pessoas que nós tanto amamos. E talvez a história mais conhecida do Antigo Testamento seja de Abraão, que vai levar o seu filho Isaque para o Monte Moriá. O homem que estava quebrado pela dor, porque teve imensas dificuldades para que Isaque pudesse nascer, a ponto de sua esposa Sara, que era estéril, oferecer a própria escrava Agar para se deitar com o marido dela, para que ele pudesse ter a descendência, nascendo de Agar, Ismael. Mas logo que Ismael nasce, Sara é abençoada, e ela então recebe no seu ventre o filho Isaque, que seria o filho mais novo, que não teria direito à herança. E ela manda então expulsar Ismael das terras do reino, para que o seu filho pudesse receber tudo o que era de Abraão. Depois que Ismael é expulso das terras onde morava, Isaque então passa por essa experiência, porque Deus, a voz da divindade se é escutada, pedindo para que Abraão demonstrasse o seu amor. E para isso, deveria levar o filho ao Monte Moriá, e ao invés de matar um carneiro, fosse sacrificado o próprio filho. E ele leva ao Monte Moriá, e quando vai fazer o sacrifício, a voz de Deus se repete, dizendo para ele não fazê-lo, porque já havia provado o seu amor desde antes. Mas essa história que nos traz o exemplo de fé, nos ensina que as nossas oferendas, elas devem ir além das coisas materiais. O maior sacrifício agradável a Deus é aquele que fazemos interiormente, sem esperar nenhuma troca, porque Deus não precisa de realizar barganhas. Quantas vezes em nossas orações nós dizemos: se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Naqueles atavismos ainda que nós trazemos de outras religiões ortodoxas, que nos ensinam a fazer essas trocas, que nós respeitamos, mas devemos avaliar de forma racional se realmente Deus necessita dessas diferenças ou dessas oferendas para poder realizar em nosso favor alguma coisa. Por isso, Allan Kardec vai nos ensinar, através da codificação espírita, que a verdadeira caridade que dá sem esperar recompensa é aquela em que vamos em busca
dos infortúnios ocultos. Aqueles que ninguém conhece, aqueles que ninguém vê, aqueles que estão sofrendo e que por orgulho ou mesmo por timidez não procuram auxílio. E nós vamos ao encontro dessas pessoas no anonimato, estendendo a mão. Chico Xavier, este valoroso trabalhador da nossa seara espírita, se hoje ele é considerado o brasileiro o maior do século XX, não é por causa da sua mediunidade. Não foi por causa dos mais de 400 livros que ele psicografou, falando de ciência, filosofia e religião, mas foi por causa das suas atitudes. O homem que pautou a sua vida no bem. E quantas vezes no silêncio da noite, nas madrugadas frias, fosse em Pedro Leopoldo ou fosse em Uberaba, ele ia em busca dos infortúnios ocultos. Narram seus biógrafos que em Pedro Leopoldo ele visitava uma região muito pobre chamada Lapinha, um outeiro, um morro, onde as casas ali feitas muitas vezes de madeira, às vezes de papelão, onde as pessoas viviam na mais profunda miséria. E Chico Xavier, quantas vezes ia em busca dessas pessoas para levar o auxílio, sem alarmar, sem contar para ninguém. Quando terminava a psicografia pela madrugada, muitas vezes tomava um táxi e ia em região da Lapinha para poder ajudar. Ali ele conhecia uma família extraordinária, Conceição e Lia, avó e neta. Lia era uma jovem retorcida, cega, surda, muda. Ela vivia tetraplégica, deitada no chão, com várias estacas de madeira em volta, como se ali fosse o seu berço. E Chico Xavier, quando ia visitar Dona Conceição, a sua avó, já octogenária, cuidando da neta com muito desvelo e amor, quantas vezes ele auxiliou no banho, na palavra amiga, levando o alimento. E certa ocasião, numa noite de Natal, Chico Xavier estava em casa, a família bebemorando Jesus na sala, na ceia farta de Natal, e ele no quarto, escutando no radinho chiado as músicas natalinas, recordando-se de Jesus. Quando ele começou a meditar, como estará as minhas alminhas, aquelas tão necessitadas? E ele levanta-se em silêncio, vai à cozinha, pega uma sacola plástica de pão de sal, uma garrafa de café, toma um táxi e vai para a região da Lapinha. E quando ele lá chega, sobre a casa de Conceição e Lia, um casebre miserável, uma estrela brilhava. Uma estrela em luz que estava sobre a casa delas. Chico fica assustado, mas percebe que ali era a figura do nascimento de Jesus. Porque se uma estrela havia brilhado há quase 2000 anos antes, anunciando a chegada de Jesus em Belém, no curral, no meio dos animais domésticos, ali na região pobre da Lapinha, ele também estaria comemorando o nascimento de Jesus. Depois de pagar o táxi, quando ele sobe o outeiro, ali à porta da casa de Lia e Conceição está Eurípides Barçanufo, que sorrindo lhe diz: meu filho, vamos comemorar Jesus na simplicidade e na humildade. Quando ele bate a porta, Dona Conceição, pés descalços, com um lenço na cabeça e o vestido de chitão sujo pelo borralho de café, abre a porta e quando ela vê Chico Xavier, ela começa a chorar. Vós veio, sou Chico. Nós estava esperando vós porque nós está com fome. E Chico sorriu, abraçou aquela veneranda senhora, entrou dentro do casebre, assentou-se no chão, porque não havia local para se sentar. Distribuiu o café, o pedaço de pão,
abriu o Evangelho, leu uma página, e este foi o Natal que Chico comemorou com muito amor dentro do seu coração, trazendo de volta a simplicidade que o Evangelho nos convida a vivenciar. Ali em Pedro Leopoldo, o trabalho de Chico Xavier serviu de exemplo para tantos, para todos nós. Ele costumava visitar uma região que ficava logo depois de uma ponte, onde as pessoas pobres residiam. Todos os sábados pela manhã, acompanhado pela sua irmã Luísa, ele para lá se dirigia. Certo sábado, quando ele chegou na casa espírita, antes do trabalho, ao abrir a despensa, ele foi tomado de surpresa, porque naquela semana não havia tido nenhuma doação. Não tinha alimentos, não tinha roupas, não tinha remédios para levar para aquele povo necessitado, que sempre aguardava Chico, que trazia as doações para distribuir. Chico abaixou os olhos e disse a Luísa: minha irmã, hoje nós não iremos, já que não temos nada para oferecer a eles. E naquele momento, o venerando apóstolo do amor e da caridade, mentor espiritual dessa instituição, Bezerra de Menezes, lhe apareceu. E disse: Chico, se não tem coisa material para oferecer, vai e leva o que tens de melhor. Porque um dia, disse Bezerra, um dia quando Simão Pedro e João foram à porta formosa do templo de Jerusalém, quando Jesus já havia sido crucificado, um mendigo estava à porta, com a escudela na mão, e dirigindo para eles disse: dá-me uma esmola, porque eu tenho fome. E Simão Pedro, olhando para aquele homem juntamente com João, quase em uníssono, disseram a ele: olha para nós. O homem olhou, aguardando que ia receber algumas moedas, e eles disseram: não tenho ouro nem prata, mas o que temos vos damos, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. Então, meu filho, vá à região e leve o alimento da alma e o alimento espiritual que tanto aprendemos na nossa casa espírita. Levai água fluidificada para os nossos companheiros. Então Chico encheu algumas garrafas plásticas de água e ele viu o venerando Bezerra impondo as mãos e fluidificando aquelas águas. Acompanhado de Luísa, eles foram para a região necessitada, que à época estava passando por uma grande dificuldade, porque a ponte havia caído, havia dado uma grande chuva na cidade, que derrubou a ponte, e para atravessá-la era muito mais complicado. Chico atravessou com dificuldade, com a irmã, e quando chegaram do outro lado, ele já era aguardado pela multidão. As pessoas viram Chico chegando, trazendo apenas algumas sacolinhas plásticas com garrafas dentro. E Chico, com a sua humildade, de olhos baixos, ele diz para o povo: meus irmãos, hoje eu não tenho nada para lhes oferecer, o alimento do corpo, mas eu lhes ofereço o alimento do espírito. Jesus nos ensinou que aquele que comesse jamais teria fome, a água que bebesse jamais teria sede. E naquele instante em que Chico falava, o povo se rebelou. Eles se levantaram e começaram a dizer: mas se não tens nada para nos trazer, para que veio? Nós desejamos alimento do corpo para podermos sobreviver. Chico abaixou os olhos, as lágrimas despontaram nos seus olhos. Era a incompreensão humana, que muitas vezes, quando recebemos o não temos a condição de recebê-lo. Queremos levantar-nos contra aquele que sempre nos auxiliou. E naquele instante em que Chico abaixa os olhos, uma mulher do meio da multidão, ela se levanta. Ela se levanta sobre uma pedra da ponte quebrada e começa a gritar: vocês se calem,
porque Chico tem vindo aqui há meses tratar de nós. Se hoje ele não tem nada para nos dar, nós é que daremos a ele. Nós é que vamos dar a ele. Vamos juntar tudo aquilo que possuímos. E ela tirou um pão de sal duro da roupa que ela vestia, colocou sobre a pedra, e vieram as pessoas trazendo o que possuíam para compartilhar o alimento que cada um dispunha. Nesse inteirinho, Chico havia ido já quase no final da tarde, porque ele ficou naquela meditação se iria, não ia no dia. O sol já se escondia por trás dos montes de Pedro Leopoldo, quando do outro lado da ponte quebrada, o holofote de luz brilhava sobre todos eles. O Chico olhou assustado. Toda a multidão pôde ver, porque era uma jamanta que estava do outro lado, um enorme caminhão. Um homem debruçou-se pela janela e gritou: quem é só Chico Xavier? O Chico saiu do meio do povo, um pouco ensimesmado com aquela situação, e disse: sou eu mesmo. E o homem lá de cima da boleia gritou: o senhor se lembra do doutor fulano de tal lá de São Paulo? Chico disse: lembro. Pois é, ele mandou para o senhor essa jamanta cheia de comida, para o senhor distribuir para as pessoas necessitadas. Ele é muito agradecido pelo que o senhor fez por ele, trazendo o filho morto de volta para falar com ele. Chico já nem se lembrava mais. E naquele momento, Chico, sem saber entender o que estava acontecendo, o homem continuou lá em cima da boleia: o senhor é difícil, não é? Quase que o senhor não ganha nada. Porque eu passei lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, tudo estava fechado. Ninguém sabia me dizer onde o senhor estava para eu entregar as doações. E quando eu estava entrando dentro do caminhão, logo na esquina, um senhor velhinho estava encostado na árvore, longas barbas brancas, olhos verdes. Eu resolvi parar e perguntei: o senhor sabe onde está Chico Xavier? E o homem generoso disse: sei sim, senhor. O senhor vira a primeira direita, segue em frente. A terceira esquerda, segue em frente e vai encontrar uma ponte quebrada. É ali que está Chico Xavier. Eu fiquei tão agradecido e disse: mas qual é o seu nome? E o homem me disse: Bezerra de Menezes. Foi ele que me mandou. O Chico, sorrindo, disse: uai, não é que a comida chegou? Vamos, minha gente. O povo todo pôde se alimentar. Porque quando nós estamos preparados para o trabalho sempre aparece. Os recursos sempre advêm, porque a misericórdia divina ela se apresenta para todos aqueles que desejam servir. Se os recursos não estão vindo, quando estamos num propósito do bem, é para o nosso aprendizado e daqueles que estão ao nosso entorno. Quando nós falamos sobre a proposta de Francisco de Assis, é dando que recebemos, não podemos nos esquecer do valoroso Bezerra de Menezes, esse trabalhador da primeira hora que nos ofereceu tantos exemplos. Narram seus biógrafos que um dia Bezerra encontrava-se na sua casa, muito simples, acompanhado da esposa, e uma filhinha estava doente. Ela ardia em febre, porque Bezerra tentava dar-lhes o medicamento e não cedia a febre de forma alguma. Na beira da cama da filha, ele lhe oferecia o seu amor, acompanhado da esposa. Era madrugada, quando alguém começou a bater insistentemente à porta. Ele pediu à esposa para ficar com a filha, e ao atender a porta, era uma senhora, que encontrava-se em prantos. E segurando nas mãos de Bezerra, ela lhe disse: doutor, pelo amor de Deus, tem compaixão do meu filhinho, ele está morrendo. Venha atendê-lo, o Senhor é o único que pode lhe salvar. Bezerra, naquele instante, ele começou a meditar. A sua filha também estava quase morrendo.
Ela também estava muito doente. Seria justo ele deixar a sua filha com a esposa para ir ao encontro de alguém que ele sequer conhecia? Mas o coração generoso daquele homem, que seguia o juramento que fez para Hipócrates: se preciso for, darei a minha vida para salvar a vida de alguém. O juramento da medicina. E ele, que era um homem digno e honesto, dedicado ao bem, por isso chamado médico dos pobres, ele que ainda não havia conhecido a doutrina espírita, já era espírita sem o saber, ele então vai ao quarto e diz à esposa: vou trabalhar, o dever me chama. E passando as mãos no cabelo da filhinha que queimava em febre, ele disse que Maria Santíssima, a mãe de Jesus e mãe nossa, te proteja. Ele pega a sua maleta, chama a carruagem e vai acompanhado daquela senhora à região pobre do estado da Guanabara, hoje Rio de Janeiro, onde ela residia. Atende o filho dela, consegue salvar-lhe a vida, e já lá pelas tantas da madrugada, ele retorna para casa, com o coração feliz por ter cumprido com a sua tarefa. E quando ele está aproximando de casa, dentro da carruagem, ele percebe que tudo está apagado. A casa estava na penumbra da noite e o coração disparou. Algo deveria ter acontecido. Talvez a filhinha tivesse piorado, ou algo pior acontecido, e a esposa teve que ir às pressas ao hospital público. Ele então paga a carruagem, desce correndo. Quando entra dentro da casa e vai aos aposentos da filha, ali está ela dormindo como um anjo. A febre havia cedido, porque a mãe de Jesus havia cuidado dela. Ele havia entregue a sua filha aos braços da Mãe Santíssima. É dando que recebemos. A proposta do Evangelho é grandiosa na nossa vida. Nos convida a sempre nos colocar no lugar do outro, em compaixão, nunca em dó ou pena. Porque muitas vezes na nossa caminhada, nós temos dó e pena das pessoas. Coitadinho dele. Nossa, mas está sofrendo tanto. Coitado. Essa palavra coitado, de Joana de Ângeles, ela nos traz a vivência da negatividade. É colocar a pessoa abaixo da linha de dignidade. Porque ninguém de nós é coitado, nem nós e nem os outros. Nós passamos pelas experiências necessárias para o nosso crescimento espiritual. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Mas nós já aprendemos com Buda, desde antes de Jesus, que é necessário despertarmos no nosso coração a compaixão. A compaixão é nos colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, porque a dó e a pena nos estagna apenas. Quando nós ficamos indignados com a pobreza, quando nós ficamos indignados com a violência, com tudo que está acontecendo à nossa volta, nada fazemos para modificar. Apenas reclamamos, apenas blasfemamos. Mas quando nós temos a compaixão, nós então nos colocamos no lugar da situação vivenciada e queremos estender a mão. No nosso dia a dia, é preciso, pois, trabalharmos sempre, nos doando, sem esperar nenhum retorno. Sem esperar que as pessoas possam fazer por nós aquilo que fazemos por elas. Porque quando assim esperamos, ficamos frustrados. Quantas vezes nos frustramos com os outros? Porque achamos que eles têm que fazer por nós o que fizemos por eles. E este sofrimento é uma busca de tormentos voluntários. Porque nós não temos como escolher o que o outro vai fazer. Nós escolhemos as nossas atitudes, os nossos direcionamentos. Se o outro não cumpre com o seu dever, o problema é dele e não nosso. Nessa noite, ao sermos convidados
a analisar essa proposta de Francisco e, consequentemente, do Evangelho de Jesus, já que ele vem trazer a proposta do Evangelho para as nossas vidas, nós gostaríamos de finalizar o nosso encontro dessa noite com uma história real, que as histórias reais, elas sempre demonstram que é possível nós vivenciarmos o Evangelho em nossas vidas. Essa história ocorreu em Los Angeles. Uma senhora encontrava-se com um carro estragado no meio da rodovia. Ela vinha de uma festividade, já era madrugada, e ficou um tanto quanto desesperada. O local um pouco ermo, não passava nenhum carro. Ela tomou o celular nas suas mãos e o celular estava sem sinal. Porque em Los Angeles também o celular fica sem sinal, como aqui no Brasil. Na hora que nós mais precisamos dele, nunca está com sinal. Ela então procurou na rodovia aqueles telefones de emergência. Próximo não havia nenhum. Ela ficou um tanto quanto preocupada. O que fazer? Quando olhou no retrovisor e viu que pela estrada estava vindo um homem mal vestido. E ela já ficou com pavor. Porque nós somos assim, nós julgamos as pessoas pelas roupas que elas estão vestindo. O caráter dela está colocado na sua vestimenta. E logo começou a criar na mente possibilidades que nós sofremos antecipadamente. Será um malfeitor? Ele vai me violentar sexualmente? Ele vai me colocar no porta-malas do carro e fazer um sequestro relâmpago? Ele poderá me matar? E aquelas ideias foram crescendo dentro de si. Ela, o coração descompassado, as mãos trêmulas, quando o homem aproximou-se. Estava do lado do vidro, batendo forte. Ela não sabia o que fazer, mas não tinha escolha. Abriu o vidro. E ele perguntou: a senhora está com problemas? Estou sim, senhor. E eu poderia ajudar? Ela disse: se o senhor quiser me ajudar, fique à vontade. O pneu do meu carro furou. Será que o senhor poderia me auxiliar? É claro que sim. Me dê as chaves do seu carro. Ela já ficou com medo. Dar as chaves do carro poderia ser um malfeitor. Era um momento propício para fazer com ela o que desejava. Ela, tremendo, pegou a chave da ignição e entregou a ele. Abriu a porta para descer e ele disse: não, a senhora fique dentro do carro. Está uma noite muito fria. Eu consigo trocar o pneu com a senhora aí dentro. Feche o vidro. Ela respirou aliviada, fechou o vidro e ficou olhando no retrovisor. O homem deu a volta no carro, abriu o porta-mala, tirou o estepe, tirou tudo o que precisava para trocar o pneu, tirou o pneu furado, colocou o que estava novo. Colocou o pneu furado no porta-mala. Ela viu que quando ela estava manuseando os instrumentos, ele se feriu numa das mãos, mas continuou trabalhando. Fechou o porta-mala, trouxe a chave e entregou a ela. Quando ele entregou a chave para ela, ela ficou até emocionada com um gesto de cordialidade. Então ela sorriu, pegou a bolsa que estava no banco de trás e disse para ele: quanto eu te devo? Ele olhou assustado para ela e disse: quanto a senhora me deve? Nada. Eu gosto de ajudar, mas não pode ser. O senhor está agora na rodovia, é madrugada, fria. O senhor está voltando a pé para casa. Deixe-me pagar um lanche, deixe pagar uma condução. Ele disse: não, eu gosto de ajudar. Ajudaria qualquer pessoa que aqui estivesse necessitada. Mas não é possível num mundo desse. Qual é o seu nome? Meu nome é Brian, senhora. Brian, por favor, deixe dar-lhe pelo menos um dinheiro. Não é um pagamento, é um agradecimento. Ele disse: a senhora quer realmente me dar algum dinheiro? Quero sim. Faça por outra pessoa o que eu acabo de fazer pela senhora, e a senhora já vai estar me pagando. Ela achou incrível aquela atitude do homem. E ele não esperou ela dizer mais nada, continuou andando na estrada. Ela fechou o vidro, ligou o carro, seguiu em direção à rodovia, mas ainda estava envolvida por aquele medo, aquela situação que havia acontecido constrangedora, queria se refazer do susto. Quilômetros depois, bem mais à frente, ela visualizou um posto de gasolina,
onde havia uma lanchonete. Era o local para ela se recompor. Parou o carro, foi à lanchonete, ao banheiro, lavou o rosto na pia. Quando ela se levantou e olhou no espelho, atrás dela havia uma jovem que sorria, estendendo uma toalha branca para ela, dizendo: a senhora quer enxugar as mãos e o seu rosto? Quão gentil era a jovem. Ela pegou, secou, e a jovem perguntou: eu trabalho na lanchonete. A senhora quer alguma coisa? Nós já estamos fechando. Ela nem queria nada, mas resolveu pedir para uma forma de agradecer. A moça foi tão gentil. Ela ficou um pouco mais no banheiro, saiu, assentou-se em uma das mesas e ficou aguardando, porque ela pediu um suco de laranja. A garçonete trouxe. E quando ela trouxe, a senhora percebeu que a garçonete estava com a barriga avantajada, estava grávida. E parecia estar de muitos meses, porque a barriga estava muito grande. Então ela perguntou: mas posso te fazer uma pergunta? Claro que pode. Qual é o mês que a senhora se encontra grávida? Estou já com 8 meses. E não deveria estar em licença maternidade? Deveria, mas não posso. A senhora sabe como aqui em Los Angeles a maternidade cobra $300 para a entrada na maternidade. Então eu não tenho esse dinheiro. Preciso trabalhar, porque é quase com as gorjetas que eu vou juntar para entrar na maternidade. O meu salário, junto com o do meu marido, que é muito pouco, não dá para nós sobrevivermos, pagarmos o aluguel, o alimento. Até hoje não tem enxoval para a criança que vai nascer. É um menino. A senhora ficou comovida. A garçonete continuou atendendo os outros clientes. A senhora acabou de tomar o suco, pediu a conta, $7. Ela colocou dentro da conta a nota de $100. A garçonete foi buscar o troco. Quando voltou, a senhora já não estava mais ali. Deixou $93 de troco, que é uma quantia alta para uma gorjeta. A garçonete ficou assustada. Começou a procurar a senhora, que já não se encontrava mais ali, e percebeu que o dinheiro era para ela. Guardou o dinheiro no avental, ficou feliz. Quando foi pegar o copo sujo que estava sobre a mesa, havia um guardanapo dobrado com um bilhete. Quando ela pegou o guardanapo e abriu, havia ali uma mensagem: esse dinheiro a mim não faz falta, mas a você é a entrada do seu filho na maternidade. Assinado, alguém que me ajudou na estrada. Dentro do guardanapo estavam $200. Com os 93 do troco, quase o dinheiro que ela precisava. Ela foi levada às lágrimas. Como estava feliz aquele dia. Mas continuou trabalhando. Ela continuou atendendo os outros clientes, era responsável por fechar a lanchonete, limpou tudo, deixou tudo pronto para o dia seguinte. E quando foi embora, o dia estava quase amanhecendo. Ela chegou em casa exausta, tomou um bom banho, deitou-se ao lado do marido que dormia profundamente. Também era um grande trabalhador. Ela então passou a mão no cabelo do marido e disse: meu bem, o dinheiro que nós precisávamos, nós conseguimos. Braia, meu amor, o dinheiro da maternidade, nós conseguimos hoje. O marido dela era o homem que havia ajudado a senhora na estrada. Porque na nossa vida é assim. Quando nós plantamos, nós colhemos. E quando nós não esperamos recompensas no trabalho, no bem que realizamos, os frutos sempre são saborosos. Sempre nos trazem a recompensa daquilo que fizemos pautados no bem. Antes de nós voltarmos à palavra, a nossa querida Ana, que nos dirige nessa noite, nós gostaríamos primeiramente de agradecer o carinho com que sou recebido nessa cidade, por todos vocês, pela presença de todos nessa noite. No mês de janeiro de 2014, realizando palestras no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, nós conhecemos uma ONG
chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Essa ONG realiza um trabalho na África com crianças órfãs de pai e de mãe. Hoje a ONG atende 1.365 crianças em 4 aldeias diferentes, passando já para a 5ª aldeia. O sistema dessa ONG funciona pelo apadrinhamento. Pessoas generosas do Brasil, de outros países, adotam essas crianças pagando uma mensalidade por mês e elas são retiradas da lista de espera, recebendo então orientação pedagógica, alimentação e também orientação religiosa. Quando nós conhecemos esse projeto, o coordenador nos convidou para que nós pudéssemos conhecer e ir até o continente africano, quando fomos este ano, no mês de abril, realizando um trabalho de evangelização infantil com as crianças, levando a proposta do Evangelho de Jesus. E nos foi um grande aprendizado, porque somente convivendo com essas pessoas é que nós podemos aprender. Estando perto com elas e vendo o exemplo que ela nos oferece. Porque nós que fomos com a pretensão de poder ensinar, muito aprendemos. Pessoas que nos dão o exemplo da dignidade, do silêncio. Nenhum deles reclama de absolutamente nada. Não nos pede nada. Estão sempre em silêncio, aguardando o que vamos fazer por eles. De uma disciplina, de uma cumplicidade que nos trouxe realmente este grande aprendizado. E como hoje estamos falando do que é dando que recebemos, nós escutamos uma história bem pequena que gostaríamos de compartilhar, que numa das aldeias, a aldeia Kwakwene, havia uma senhora casada que não podia ter filhos. Ela era estéril. E como em Moçambique os homens podem ter mais de uma mulher, podem ter de 3 a 4 mulheres, ele tinha outras que tinham filhos. Então o problema não era dele, era da sua esposa Marta. E ela era discriminada, porque não podia lhe dar filhos, não tinha descendência. Ela sofria muito com ele. Até que um dia, uma das coordenadoras do projeto trouxe para Marta uma criança que havia sido recebida no projeto, órfã de pai e de mãe, com 3 irmãos. Um dos irmãos era mais velho e ia estudar fora da aldeia. E a do meio havia falecido, vítima da malária. O menino estava sozinho. E então Olinda, a coordenadora, disse para Marta: este é o filho que Deus te envia. Você cuidaria dele? Marta abraçou o menino como se fosse o seu próprio filho e trouxe para dentro da sua casa. É muito curioso, porque essas pessoas, elas não têm absolutamente nada. Elas vivem com muito pouco. Comem farelo de milho, pegam milho, ralam, fazem uma papa com água sem sal, cozinham e comem. Num dos dias que nós estivemos, uns 15 dias que passamos ali, o projeto nos serviu, chama-se Shima, para nós comermos e vermos, sem gosto algum. E eles se alimentam disso. Ela iria compartilhar o pouco que tinha com o filho que recebia. Anos depois, 3 anos depois, Marta fica grávida. Ela recebe no seu ventre o filho que ela não podia ter. Porque Deus é assim. Sempre nos oferece a recompensa pelo trabalho do bem que realizamos. Então nós podemos ajudar de várias formas. Com essa doação mensal, podemos ajudar esporadicamente. Nós trouxemos a divulgação, aqueles que tiverem interesse, a conta da instituição. É um trabalho sério que nós fomos e visualizamos. Trouxemos as fotos para aqueles que quiserem conhecer o projeto um pouco mais. E além disso, nós lançamos alguns livros e alguns produtos para serem vendidos.
para dar o retorno financeiro à instituição. E na noite de hoje nós vamos divulgar 2 pendrives. O pendrive é um recurso tecnológico que nós temos para poder escutar no nosso carro, fazendo uma pequena viagem, na nossa casa, nos afazeres domésticos. Hoje o som, a televisão, alguns têm entrada para pendrive. Então nós podemos aproveitar o nosso tempo. Cada um deles tem 3 horas e 20 minutos aproximadamente de palestras e músicas relacionadas aos temas. Um deles fala sobre os últimos dias de Jesus aqui na Terra, falando sobre a última ceia, falando sobre Jesus no Calvário e ressurreição de Jesus. E o outro falando sobre a missão da maternidade, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus e mãe nossa, e a ingratidão dos filhos. Aqueles que tiverem interesse podem nos procurar ao final da reunião. Nós agradecemos a atenção de todos, desejamos uma boa noite e esperamos nos encontrar em breve, se Deus quiser. Jesus nos abençoe hoje e sempre.